Bem, amigos, de volta aqui com o nosso curso completo de HP 12C, 3 módulos. Este ainda é o nosso primeiro módulo e nós agora vamos trabalhar com parcelamentos e anuidades, né? Vejam bem, este curso, como eu disse, é para ser um curso prático. A ideia é fazer com que você utilize apenas HP 12C e não precise escrever. Mas fica difícil para mim, que estou acostumado é um desafio. Eu estou acostumado a ensinar matemática financeira manualmente, além da HP 12C. Então, na FASB, Faculdade do Sul da Bahia, aqui em Teixeira de Freitas, onde eu ensino, na FASB a gente trabalha lá nos cursos de engenharia, cursos de administração. A gente trabalha o cálculo de forma manual e também na HP 12C, e às vezes até no Excel. Em algumas turmas a gente coloca também, consegue, de acordo com a ementa, consegue colocar também Excel. Muito bem, ocorre o seguinte, que algumas coisinhas na matemática financeira são um pouco, digamos assim, um pouco mais complicada para muita gente perceber de primeira. E eu tenho essa mania didática de tentar mostrar o porquê e até antecipar as coisas, tá? Então fico com a consciência pesada. Puxa, estou mostrando o pessoal fazer o cálculo automaticamente, mas sem mostrar o porquê, né? Tanto é que na aula passada eu tentei mostrar o porquê ali, precisava de um quadro maior, de um cálculo maior, e a gente vai ver isso também nas taxas. Vou mostrar a equivalência entre taxas, e aí serei tentado a construir uma fórmula para vocês, e a ideia é só mostrar o cálculo que é automático. Bom, qual é a vantagem do cálculo automático? A vantagem do cálculo automático é que você não vai precisar de conhecimento acadêmico para poder usar HP 12C. De repente, se você não tem nível superior nas áreas de administração, economia, contabilidade, engenharia, você não tem nível superior em nenhuma área dessa, ou matemática, mas você tem uma HP 12C, você é um vendedor e só tem um ensino médio, por exemplo, é formado em outro curso que não tem nada a ver com a matemática, né? Aí, história, letras, mas de repente você quer usar sua HP 12C. Muito bem, neste curso você consegue usar, porque o cálculo, a gente mostra o cálculo realmente automático. O resto é conceito, tá? Mas a gente precisa escrever alguma coisa muitas vezes para poder mostrar de onde partiu isso aí, ok? Muito bem. Durante os exercícios ter uma liberdade maior, nós vamos abrir um quadro maior, ter uma liberdade maior para poder mostrar para vocês o porquê de algumas coisinhas, tá? Como, por exemplo, como eu disse na aula anterior, o porquê que naquele caso ali os juros, quando eu calculo o tempo exato, os juros ficam menores do que os juros simples quando eu calculo com o ano comercial, ok? Tudo bem? Mas por que o senhor está dizendo isso, professor? Por que o senhor está dizendo isso? É porque, na verdade, a gente precisa entender o processo. Em alguns casos, não basta você apertar a tecla. É um caso, por exemplo, que eu vou dizer agora. Muito bem. Vejam bem, nós vamos começar o parcelamento. Imagine que você vai a uma loja, a uma concessionária, e a concessionária disse para você, você passou de frente à concessionária e aí viu a taxa. Você está indo para o seu banco para comprar o carro, a taxa de juros de 1,4%. Mas aí você passou de frente à concessionária, você viu a placa lá, 0,99. Oh, menor que 1, hein? 0,99. Você viu uma taxa imensa, né? Uma placa imensa, né? A concessionária está vendendo a 0,99%, né? Quase 1%. Tudo bem. Aí você dá a volta lá faz a rotatória, né? Aconteceu comigo isso. Aí você, puxa, 0,99, vou lá ver, né? Aí você vai lá ver. Imagine agora que o carro que você quer comprar, ele custe 40 mil reais, né? PV, 40 mil reais é o carro que você vai comprar. Estamos imaginando aqui que você não vai dar nada de entrada, tá? 40 mil reais, essa taxa aqui. E aí, o que acontece? Você vai financiar esse carro durante o que, digamos, 48 meses. 48, tá pouco, né, para hoje em dia. Vamos colocar 60 meses. Você vai financiar em 60 meses esse carro. E aí, o
que acontece? A loja disse para você, a loja fez o cálculo lá para você e disse que a parcela, que a gente vai chamar aqui de PMT, vem do inglês, Payment. Olhe para a tela, é essa tecla aqui, olha, essa tecla aqui, tá vendo? PMT, Payment. Sempre que a gente quiser a parcela, a gente vem aqui em Payment. E a concessionária disse para você, o vendedor disse para você, que a sua parcela, para financiar, a sua parcela, ela será de R$1.315. Será R$1.315 a parcela. A sua prestação, melhor dizendo, porque há uma diferençazinha entre parcela e prestação. A gente não vai dizer agora, mas há uma diferençazinha. Então, vamos chamar ali o correto, prestação. Depois a gente fala parcelamento, mas são prestações, ok? Porque a prestação se compõe de parcela de juros, parcela de amortização, né? A parcela do capital que amortiza. Não vamos entrar nisso agora, a gente deve ver isso depois. Ok, então, PMT. Aí o vendedor disse, ô senhor, o senhor vai pagar 60 prestações de R$1.315. A pergunta é, será que você não está sendo enganado? Será que realmente a essa taxa de 0,99 a prestação fica em 1.315? E aí? Como saber disso, professor? Bom, se você estiver com sua HP no bolso, saca a sua HP, tá? Ó, alguns vendedores poderão tremer, hein? Você saca HP, ixi, esse cara conhece HP. Será que esse camarada assistiu às aulas do professor Jusilândio no YouTube? Saca a sua HP. Você tem dois meios. Você pode jogar os cálculos e buscar PMT para ver quanto é que dá. E você pode também jogar os cálculos e buscar a taxa. Vamos fazer primeiro isso aí. Ou melhor, primeiro vamos achar a PMT. Será que realmente a prestação é essa? Vamos lá? Vamos conferir se a prestação é essa? O que vamos fazer agora? Vamos calcular o financiamento de um carro, financiamento de R$40.000, a taxa de 0,99 ao mês, deixa eu colocar aqui, ao mês. Não preciso dizer que é juros compostos, porque isso aqui é sempre juros compostos. Essa prestação, essa anuidade, trabalha, não é sempre, mas quase sempre juros compostos. É raro trabalhar com juros simples isso aí, tá bom? Ok, então, M60, queremos saber a PMT. Vamos lá então? Liga HP12C, ligada, ZLHP para pagar o cálculo anterior, FFIN, FREG, ok? Eu coloco 40 mil, que é o valor que está sendo financiado. Professor, eu não poderia dizer o valor do carro? Neste caso, sim, porque você está financiando o valor exato ao valor do carro. Na próxima aula, vamos falar de entrada. E a entrada? O que fazer com a entrada? Aí você vai ver que são duas coisas diferentes. O valor do carro é uma coisa, o valor do bem, e o valor a ser financiado é outra coisa, tá? Mas por enquanto, vamos lá. 40 mil então, 40 mil, aperto CHS, depois aperto PV, que é o valor a ser financiado. Financiado a que taxa? 0,99, segundo o vendedor, 0,99, ok? E aperto I, apertei I. Muito bem. Em quantos meses? 60 meses. Ok, 60 meses, não preciso transformar nada, porque o período está na mesma grandeza da taxa, 60 meses. 60, aperto N. Agora eu aperto PMT. PMT. Ok. Quanto deveria ser a parcela, a prestação? R$ 887,35. R$ 887,35. Ou seja, o vendedor, a essa taxa de juros 0,99, ele tinha que cobrar de você este valor aqui. Poderia cobrar alguns reaisinhos a mais, falarei disso no futuro, lá no módulo avançado, vou falar disso, ou no finalzinho do módulo intermediário. Ele poderia cobrar alguns reaisinhos aqui de diferença, por causa do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Se o imposto estiver embutido aqui, ele poderia cobrar, dar uma diferençazinha pequenininha, tá? Neste caso aqui, não estou calculando o IOF,
mas nesse caso aqui, R$1 alguma coisa, devido ao IOF, mas ele não pode dizer que é R$1.315. A gente vai poder depois embutir o IOF aqui para ver como é que funciona. Ok, por enquanto entenda, sem considerar o imposto, o IOF é uma tabela, né? 0,38%, papapá, é uma tabelinha, a gente vai ver isso aqui mais tarde, depois. Então, sem contar o IOF imposto, ele teria que cobrar isso aqui, R$ 887,35. Se ele está te cobrando 1.315, ele não está praticando a taxa de 0,99 ao mês. Ele não está. Neste caso, a gente precisa refazer o cálculo, mas agora buscando a verdadeira taxa. E com esta, cobrando 1.315, é o que ele está cobrando, qual vai ser a taxa, já que 0,99 não é a taxa verdadeira? Ok? É isso que vamos fazer agora. Mas eu quero dizer o seguinte, pode ser que alguém de vocês, ao fazer o cálculo, deu errado o valor aqui. Professor, não entendi, fiz várias vezes e deu errado. Talvez você não tenha acompanhado desde a primeira aula e não tenha se lembrado de um detalhezinho que eu disse aqui. Para efetuar esses cálculos que estamos vendo nesta aula e veremos na próxima, verifique se a sua calculadora está com a palavrinha begin na tela. Não pode ter a palavrinha begin na tela. Essa palavrinha aqui, ó, que em inglês quer dizer início, começo, princípio, né? Begin. Esta palavrinha não pode estar na tela para esses cálculos, tá? Dentro de algumas aulas nós usaremos essa palavrinha, mas por enquanto certifique-se de que a palavrinha begin não esteja na sua tela. Professor, e quando eu for usar, o que eu vou fazer? Ou se tem na minha tela neste momento, professor, em qualquer lugar do país onde você esteja, você está com o seu HP na mão e de repente a palavrinha begin está na tela. Professor, como é que eu tiro a palavrinha da tela? Observe aqui, você está vendo lá que nós temos no número 7, na tecla 7 lá, as letrinhas B e G, beg, né? Que são as iniciais da palavrinha begin, tá vendo aqui? Eu já mostrei isso numa aula anterior, vou repetir. Quando eu dou G7, eu coloco o begin na tela. Observe que eu coloco o begin na tela, tá vendo? G7. Para tirar o begin da tela, o que eu faço? G8, G-end, end, que é o contrário de begin. Begin, iniciar, e nós temos end, né, início, end, fim, finalizar. Dentro de algumas aulas veremos o porquê disso aí e até utilizaremos begin, mas por enquanto ele não pode estar na tela. Se ele estiver na tela, tire o begin da tela apertando G8 e depois você zera HP e faça o cálculo novamente, que aí agora vai dar certinho, tá bom? Ok? Espero que você esteja entendendo. Na próxima aula a gente vai continuar, vamos partir. Aliás, eu prometi para você que ainda ia te mostrar qual é a verdadeira taxa. Vamos lá! FFIN-FREG, vamos apagar tudo. FFIN-FREG. Vamos agora colocar 40 mil, que é o valor financiado. 40 mil. CHS aperto PV. Agora eu não vou colocar a taxa, que eu quero ver qual a taxa que ele está praticando. Coloco N60, 60, N60N, né? 60N. Agora eu vou colocar PMT, que ele quer me cobrar, 1.315, 1.315. Aperto PMT. Apertei PMT. Agora eu aperto I para ver qual é a taxa que ele está me cobrando. Aperto I, 2,57. Parece brincadeira, pessoal, mas não é, tá? É uma minoria, mas você pode encontrar por aí ou má fé por parte da empresa ou do vendedor. Às vezes também não é má fé nem da empresa nem do vendedor. Pode ser também erro de cálculo, tá? O pessoal costuma utilizar tabelas de financeira e tal, então pode ser erro de cálculo. O que o consumidor tem que fazer? O consumidor que sabe fazer o cálculo, ele faz o cálculo e verifica que o cálculo não está batendo, aí ele pode conversar com o vendedor, dialogar, olha, vamos ver o que é tal, né? Se você perceber que está tendo realmente abuso ou má fé, aí se você quiser pode buscar os seus direitos. Mas em geral, não é má fé.
Em geral, realmente é algum erro de cálculo, ok? Muito bem, você viu que a taxa, na verdade, que ele está te cobrando é 2,57%. Fique atento a isso aí. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com esse mesmo cálculo, porém mostrando para você, e no caso de entrada, ok? E no caso de entrada, o que eu devo fazer, tá bom? Até a próxima aula, eu te espero aqui.